Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar começando o vlog de leitura de Magnolia Parks. Eu já tô na página 112, capítulo 14. E olha, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para hablar. Mas assim, vamos lá comentar um pouquinho sobre como foi esse início de Magnolia Parks. Porque, assim, eu comprei, eu ganhei esse livro de presente de aniversário da Flaviana, junto com a Beatriz. E assim, é uma história que eu tava querendo bastante ler, porque basicamente o carinha aqui, ele tem 22 tatuagens em homenagem à Magnolia. E eu vi umas frasezinhas soltas do livro que me deu vontade muito para saber o que acontecia. Só que já começa com a traição. É um relacionamento tóxico, e é isso. É um livro basicamente baseado num relacionamento tóxico com traição e essas coisas. Magnolia Parks, né? Ela é uma socialite, rica, né? Mimada, muito egocêntrica. E o BJ, que é... Como é o pronto o nome dele? BJ Baletini. Ele é um best boy, galinha, que é bem famoso na Grã-Bretanha. Então, tipo assim, ele é meio que um influencer, ele é modelo, influencer, faz essas coisas para marca. Eu não sei se o pai dele também é famosinho. Não sei mais ou menos isso. Mas, enfim, eles se conhecem desde criança, né? Eles são namorados desde criança, basicamente. E aqui o livro já realmente começa com eles dois juntos. Só que começa falando, se ele não tivesse feito isso, a gente não tava desse jeito, agindo estranho. Mas assim, ele traiu ela e pronto, foi o fim do mundo, eles terminaram. Mas é um relacionamento vai e vem, porque eles nunca terminam realmente. Tipo assim, eles estão terminando, eles estão ali, um se odiando o outro, um machucando o outro, um faz uma coisa, a outra faz outra, e fica nesse joguinho de vai e vem, essa dança de valsa aí podre deles dois. E basicamente, tipo assim, teve uma noite que ela tava doente. Alerta de spoiler, porque eu vou tacar spoiler porque não tem condição, né? Teve uma noite aí que ela estava doente e ele tinha marcado para ir para uma festa na casa dos amigos dele e tal. Aí ela não foi, mas ela disse que ele poderia ir tranquilo, porque enfim. Ele chegou desesperado, que não sei o que, que não sei o que. Eu transei com outra pessoa. E é isso, fiquei com outra pessoa. E ela ficou sem acreditar. E ele, não, aconteceu, porque a gente tava lá, foi coisa do momento. Eu não queria. E tipo assim, ela disse que ele era um nojento, disse sei o que, se trancou no banheiro, começou a chorar, e ele ficou lá chorando pela porta. Depois teve uma crise de ansiedade. E cara, nessa parte que ele teve uma crise de ansiedade, eu até anotei, porque foi muito assim, uma coisa sem noção, sabe? Porque apesar de ela ama ele, né, Nossa Senhora, e ela já tava com o coração partido por ele ter feito aquilo, e ela ainda teve que sair, deixar a dor dela de lado para ajudar ele, porque ele tava tendo um ataque de pânico sem conseguir respirar. Tanto que tem essa parte aqui, ó. A parada mais é consolar a pessoa que acabou de arrebentar a sua vida, uma merda, uma rua que não dá para descrever, porque ela deixou de sentir as dores dela para poder ajudar ele, porque ele tava sofrendo um ataque de pânico, né? Ó, mas ela vai e solta essa aqui, ó. Mas a verdade é que, quando se ama alguém, como a gente ama, não importa o que ele fizesse comigo, porque instintivamente eu ainda teria feito de tudo que podia para ele não sair daquela maneira. Apesar dela ainda estar machucada, apesar de ela ter recebido uma bomba, ele chegou para ela assim do nada, falou, eu fiz isso por você, mas aconteceu, e mano, sério, juro pra você, eu não sei se ele falou como queria, mas ele falou assim, ó, só aconteceu, a gente tava lá e não sei o que, não era a minha intenção. Você fica com outra pessoa porque não era a sua intenção? Não entra na minha cabeça isso, não entra. Aí, enfim, ele disse que não foi a intenção dele, que não queria machucar ela. Tá, isso aí passou, né? Porque agora que foi no capítulo, o quê? No capítulo 13, que foi realmente falando, mas desde o início do capítulo, eles vivem juntos. Tipo, ele fica com outras garotas na frente dela e ela fica, não sei o quê. Mas no final da noite ele tá lá com ela, dormindo com ela na cama. E ela tem uma dependência emocional tão grande nele, porque tipo, ela fica,
Eu queria que ele fizesse isso comigo, queria que a gente voltasse antes, mas ele pisou na bola, a gente não pode fazer aquela mesma coisa. Mas ele não teve o tempo que teve para recuperar. E outra, ele acha como se fosse possessivo, ele é muito possessivo, muito ciumento, né? Porque, tipo, depois disso ela começou a namorar com o Christian, que era uns amigos dele lá, ela começou a namorar com esse cara. E ele simplesmente atacou o cara, bateu nele junto com o outro amigo, entendeu? Aí tinha o terceiro amigo dele, que a mãe dela foi falar, ó, eu tô namorando o Christian, tá? Mas o BJ, ele me traiu na minha cara, na minha fuça, e disse que tava tudo bem. E pronto, depois daí eles começaram, esse outro amigo começou a corbertar. Mas, tipo, ele terminou, o Christian, né, terminou com ela por conta do BJ. Aí, tipo assim, ele trai ela. Ele toda noite tá dormindo com uma pessoa diferente, mas ela não pode sair com ninguém, que ele fica possessivo. Ai, você tá fazendo isso? Ai, não, gay, age como se fosse dono do mundo, dono não sei o quê. Mas, tipo assim, gente, isso aqui tá além de um relacionamento abusivo, tá além de dependência emocional. Terapia. É isso aqui que tá precisando trabalhar, terapia. Então, assim, eles terminaram, mas não terminaram, porque eu não entendo isso, porque desde o início do livro ele tá lá com ela, dorme lá com ela. Aí tem uma briguinha outra aqui que vai. Aí pronto, aí quando ele tá com muita raiva, o que ele faz? Ele começa a beber, bebe, e fica com outra na frente dela e ainda bota boneco. Depois, quando é de noite, aparece lá. Ah, eu dormi com fulano e não sei o quê. Aí eles conversam, não sei o quê, se deita e dorme junto. Gente, não tem condição uma coisa. Eu quero muito saber o desenrolar dessa história, porque tem muita coisa que para falar, para acontecer, né? Porque tem uns lances que, mas parte dos livros que eu já tinha visto nos trechos, eu quero realmente saber o que rolou. Mas, em si, a Magnolia, ela apesar de ser, ela tem muito dinheiro, é riquinha e tudo mais, mas ela realmente não se dá o valor em si. E assim, apesar do relacionamento dele ser um negócio aqui, eu quero entender o que acontece, o que tá acontecendo realmente e como é que vai ser resolvido no meio da história, porque a gente começa já com eles terminado, né? Já com o lance da traição em si, e aos poucos a gente vai vendo como é que foi acontecendo, aí tem uns flashes do passado. Inclusive, tem uma cena que eu achei assim bem babaca, inclusive da parte dele, porque ele, assim que ele terminou com ela terminou com ele, no caso, eles ainda estavam se encontrando e tudo mais, ele começou a usar drogas e tudo mais. E ele teve quase uma overdose. Então, tipo assim, ai, é porque eu gosto muito dela e tal, mas toda a vida que ela faz, que ela dá um basta pra ele, porque ele faz o que quer. Trair ela, dorme com quem ela quer. Uma semana, quando ela resolve dar um basta, tipo, ela saiu com um cara, beijo não sei quem. Menina, ele entra em colapso, aí começa a beber, começa a se drogar. Tanto que da última vez ela quase teve, ele teve uma overdose. Aí ela lá no hospital, ela ficou agarrada nele com medo de perder, porque ele é o amor da minha vida, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Gente, isso aqui tá num nível que não é saudável de jeito nenhum. E, nossa, tem muita coisa. Tem uma parte aqui que ela fala, deixa eu ver, que ela fala assim, ó, tudo de maravilhoso, tudo de mágico, tudo de doloroso, tudo de lindo, de espetacular e de horrível aconteceu comigo quando eu estava com ele. E ela odeia ele por isso. Porque tudo que ela teve foi com ele, entendeu? Mas enfim, não sei o que esperar. Cheguei na página 100, eu acho que quando eu chegar na página 200, eu venho dar outra atualização bem ok pra vocês, porque eu tô assim, isso aí! Isso mesmo! É isso!
É isso aí, eu gosto assim, ó. Ai, meu Deus, esse povo não aprende no canal. Ai, Jesus. Meu Deus. Mas, rapaz, ele é muito vagabundo, viu? A pessoa, o cara, ele faz as coisas e ainda acha que tá certo. Ai, meu Deus. Que pilantra. Olha, se ela voltar pra ele, eu vou ficar muito pistola. Deixa eu... Gente, pelo menos uma coisa certa, né? O Tom, que é o namorado de mentira da Magnólia, né? Que ela apareceu agora namorando, né? Porque eles se juntaram aqui pra fazer isso. Enfim, aí a Magnólia brigou com o BJ. E isso era uma coisa que eu já tinha comentado lá no início, que é estranho, muito estranho. Que, tipo assim, ela terminou com ele, mas ele sempre tá dormindo lá na casa dela, com ela toda noite. E ele meio que chega aqui, né, e tal. E ela fala assim, então por que ele tá aqui? Aí ela fala, ele dorme comigo. Aí ele fala, ele passa a noite o tempo todo comigo. Aí ele, se você passa a noite toda e não dorme com ele, não. Aí ele vai e fala que essa parada é muito doentia, que isso é doentio demais. E eu concordo plenamente com ele, porque isso aqui, gente, isso aqui é doença demais. Não tem condição isso. E eles, ai, sério, olha, sinceramente, esses dois se merecem, porque é um pior que o outro. É um pior que o outro. Assim, sabe quando você dá uma chance pra uma pessoa, namoro, amizade, familiar, qualquer coisa, mesmo você desconfiando, mesmo você falando, não, eu quero dar essa chance, mas eu tenho medo da pessoa me machucar e não conseguir cumprir com a palavra dela. Mas mesmo assim, você confia, dá uma chance, mas desconfiando, e quando acontece, realmente tem essa decepção estampada na cara? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Quando a Pax, Magnólia, resolveu dar essa chance pra ele, eu fiquei, cara, não tem noção de você dar essa chance. Porque, pô, faltava o quê? Menos de 30 páginas pro livro acabar. Eu falei, pô, não vai ser tão ruim assim, não. Já que ela tá dando essa chance com a promessa de mudança deles dois, então eu vou lhe dar também essa chance. Só que eles terminaram e tudo mais. E eu fiquei chocada com o final, fiquei chocada, mas não surpresa. Eu fiquei chocada. Tá vendo? Eu sei que desde o início do livro eu já sabia que ia acontecer esse lance de traição, né? Foi tipo assim, o livro já começa com traição. Eu acho que é por isso que os dark romances são bem mais aclamados. Porque o cara pode ser um assassino, um matador, menos pedófilo, estuprador, pelo amor de Deus. Assassino, bandido, não sei o que, matou não sei quanta gente, mas não trai. Pode ser assassino, ladrão, o diabo a quatro, mas não trai. Entendeu? Por isso que eu prefiro os dark romance também. Porque, tipo assim, a pessoa pode ser a pior pessoa no mundo. Tudo bem, tem uma desavença aqui e ali, brigam, pode fazer mal um pro outro, mas não trai. Entendeu? Mas não trai. Aqui já começa com a traição, ainda fica, ai, eu amo ela é a mulher da minha vida, é a pessoa que eu quero e não sei o que, e não sei o que. E, tipo, traiu, cara. Porque no momento que você trai, você já não tem voz, você não tem nada. Porque traiu, perdeu a confiança. Então, se tem esse amor todo, traiu por quê? Traiu porque ele mesmo falou aqui no livro, traí porque quis, fiz isso porque quis. E na hora que descobriu a pessoa
que ele tinha traído, porque ele não falou, que ele falou, não, já passou 3 anos, tá no passado, vamos voltar, porque não sei o que, não sei o que. Aí ela, mas eu quero que você diga quem foi realmente e por que você fez isso. Só que ela não aceita que ele traiu ela porque quis, e ele não quis falar porque, enfim, eu não vou dizer, porque isso foi um choque pra mim, que eu não estava esperando que fosse essa pessoa. Poderia ser qualquer outra, mas eu não estava esperando que fosse essa pessoa. Mas traiu e escondeu, sabe? Escondeu. Aí pronto, eles passaram 3 anos nesse vai e volta, vem, volta, vai e volta, vem e volta. Um fazendo mal pelo outro, tipo, ela querendo dar chances pra ele querendo ficar com ela, mas só que ela queria que ele falasse o certo e parasse de ser babaca. Só que, tipo assim, como já tinha. Eu acho incrível. Como é que uma pessoa fala, eu gosto dela, não sei o quê, mas tipo, fica com metade de Londres, né? E depois volta pra ela lá e fica, não, eu tô fazendo isso, tudo, mas é culpa sua. Mano, tem uma parte aqui, juro pra você, que eu fiquei com ódio. Porque, tipo assim, a Maggie não era também a flor que se cheira e não. Ela tem a sua desavença. Mas tem uma coisa que eu achei muito escroto. Muito escroto. Que ele falou assim, ó. Você namorou meu melhor amigo. Porque depois que ele traiu, ela acabou namorando o Christian, né? Você namorou pelo meu melhor amigo. Pelo vídeo, você pegou com Julia Reiter, que é um carinha aí, né? Que apareceu por aqui. Você ficou assustado porque sua babada e suas meras sobre mim, que você sabe que era mentira. Aí começou a se envolver com todos esses caras aleatórios pra se sentir melhor e eu ficar na merda. Mas tudo isso foi você, não eu. Eu não te levei a fazer nada. Você começou a namorar o Tom. Nossa, eu fico pistola da vida. Ele se acha como se fosse o mocinho da história, tendo que foi ele que começou essa história toda. E o que é que tem? Se ela namorou com fulano, se ela namorou com o ciclano, os dois não estavam mais juntos. Mas ele, todo mundo que ele ficou, todas as merdas que ele tava fazendo, a justificativa foi porque você começou a fazer isso e isso e aquilo. Botando culpa nela. Não tem coração. E essa parte aqui, que a babá fala, é uma parte que eu gostei bastante. E aí, por cima, a Magnólia ficou puta com ela. Por isso. Que ela falou assim, se você não tivesse me dado aquele conselho, eu e o BJ ainda estaríamos juntos, tava tudo certo, a gente não tava precisando passar por isso. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, menina, tá sem noção, é? Ela falou assim, a infidelidade acontece porque as pessoas são negligenciadas, insensíveis e descuidadas com as emoções e corações, e é perigoso se envolver com essa gente. Então, mesmo que você ama essa pessoa, não deveria. Vale a pena sentir o que ele faz me sentir, e não havia como garantir o que aconteceu antes não se repetiria, porque a palavra de um traidor, segundo ela, não vale nada. E ela tá certíssima, entendeu? Tipo, não tem como. Pessoas que traem são infiéis e insensíveis a essas emoções. Então, tipo, se ele fez uma vez, ele vai fazer de novo. Ele foi infiel e escondeu fatos, isso é fato. Ele não disse à pessoa que ele traiu a Magnólia, ele não falou quem era, porque ele sabia que se falasse ia magoar ela. E ele tava querendo falar, só que aí a pessoa falou, não, se falar isso vai ser ruim pra mim, pra você, ela não vai fazer nada. Mas o que? Ele emitiu o fato e achou que tava tudo bem. E, tipo, a Magnólia ficou pé da vida com a babá dela, porque ela falou isso. Ela, se você não tivesse dado esse conselho, eu ainda estaria com ele. Não merece se ferrar uma coisa dessa? Não merece se danar lá. Aí, enfim, ela encontrou um cara aqui bem legalzinho, que ele estava tendo um namoro falso. Primeiramente, o namoro deles começou porque ele queria esquecer meio que uma mulher aí, que era a esposa do irmão morto dele. Aí meio que é uma trinchadeira que ele estava falando. E ela meio que aceitou porque queria fazer esse filme no BJ. E meio que, tipo, eles se conheceram, o Tom, tudo de bom, maravilhoso, perfeito. Um homem, mas o que rolou? Nossa, o Tom é a escolha perfeita. Se for botar aqui neste livro, o Tom é a escolha perfeita. Porque, se eu não me engano, é uma série de livros. Esse aqui é o primeiro. Mas, enfim, o Tom é maravilhoso. Faz ela sentir tudo. Mas ela quer aquele... Ela não sente a mesma coisa que sente pelo BJ com o Tom.
tipo, o Tom é o cara certo, mas ela quer o cara errado porque faz sentir aquilo que ela gosta de sentir. Porque faz até um pouquinho de sentido essa dependência emocional dele, porque eles cresceram juntos, então desde sempre eles sempre estão ali juntos. Então é justificativa essa dependência emocional que eles dois têm pelo outro, mas nada justifica esse lance de tipo se machucarem, se estragarem só por querer, por si próprio, né? Mas assim, eu realmente passei muita raiva. Todo mundo fala, esse livro é muito maravilhoso, ai que não sei o que. E eu fiquei realmente na expectativa. Eu acho que tem que parar de querer ler coisas indicadas, principalmente pelo TikTok. Porque assim, gente, porque ninguém fala quanto esse livro é péssimo. Enquanto eu fui realmente com expectativa, muita expectativa para esse livro. Eu não estava esperando todas as besteiras, todos os cansaços, tudo que estava acontecendo aqui. Eu queria que tivesse uma explicação razoável, mas não teve. Tipo, a Magnolia agia como ela agia, uma riquinha mimada, e o BJ agia como um mimado, moleque, e tava bom. Os dois se machucando, os dois se rompendo, tudo isso e achando que tava o máximo. E o livro realmente terminou de um jeito que, assim, eu não fiquei surpresa do jeito que terminou. Tanto que o Tom, quando ela foi terminar com o Tom, porque ele disse, ai, finalmente a gente voltou, e não sei o que, e, nossa, a panelinha dela de amigos é um pior que o outro, vocês não têm noção. Mas enfim, aí o Tom foi e falou assim, eu tô feliz por você, né, porque foi isso que você escolheu, mas ele vai machucar você de novo. Aí ela ficou, não, ele não vai, não sei o quê. Aí ele falou, não, ele vai machucar você de novo, e quando isso acontecer, eu não vou estar aqui pra ajudar. Porque ele até falou, quando isso acontecer, eu vou ter um medo. Tá, falei, eu tenho medo de não estar aqui pra lhe ajudar. Casa com esse homem, mulher. Pelo amor de Deus, você já tinha casado. E ela tá gostando do negócio do Tom. Eu disse assim. Ai, olha. Eu realmente estou abismada com esse livro. Eu não sei nem que nota eu dou pra ele. Porque, assim, apesar... Eu tava muito curiosa da história. Eu fiquei realmente curiosa. Demorei pra ler, porque, enfim, né? Muitas coisas pra se resolver. Mas... é isso. Eu não tenho muito o que falar, não. Porque eu estou indignada. Eu tô comentando o que eu tô passando por cima, assim, mas eu ainda fiquei pé da vida falando sozinha quando eu estava lendo essa leitura. Botava tudo pra fora. Mas, enfim, é isso. É a finalização da leitura. Eu ainda não sei que nota eu vou dar pra esse livro. Porque, gente, aqui são dois traumatizados que precisam procurar terapia e urgentemente. Tem uma parte aqui do livro, vou até ler pra vocês, que foi a primeira vez que eu concordei com ele, com o BJ. Que ele falou uma coisa que cara, real, eu concordo com você. Se vocês se amassem mais do que amam um ao outro, tinha feito isso faz tempo, né? Mas tá aqui, ó. Que ele fala: o problema comigo e com a Parks é que a gente se ama. O problema comigo e com a Parks é que a gente ama um ao outro mais do que a si próprio. De novo, pode parecer romântico, mas não é. Porque se ela se amasse mais do que me ama, teria se mandado já tem muito tempo. Não mereço as oportunidades que ela tenta me dar. E se eu me amasse mais do que amo, teria cortado os laços entre nós antes que ela começasse a usá-lo para me enforcar. Os dois não se amam, os dois não têm amor próprio e fica nessa corda bamba. Então, tipo assim, foi a única coisa que eu concordei que saiu da boca desse macho, desse machinho escrotinho aqui, que ele falou do jeito certo. Foi a única coisa que eu... Mas enfim. Ai. Foi um misto de sensações. Eu não pensei que eu ia passar tanta raiva com esse livro. Mas ninguém fala o quão problemático esse livro é. Todo mundo... ai, meu livro favorito. Gente, pelo amor de Deus. O livro é ruim, problemático. O livro é ruim, na real. Eu pensei que ia ser um romance, mas o livro é ruim, é péssimo. Gente, olha. Mas enfim. É isso, eu não sei o que esperar. Tem continuações, né, deste livro. E eu vi um pessoal falando que, tipo,
No terceiro livro, o que é que fica melhor? No terceiro, com essa turminha aqui problemática. Eu não acho que fica bom nunca. Mas é isso. É isso, terminei. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque esse vídeo foi mais de... estou indignada com o final deste livro, com a história desse livro, e no final passou por tudo isso, 400 e tantas páginas de traição, mentira, drogas, overdose, tudo que de ruim, e nada foi resolvido, gente, pelo amor de Deus, nada foi resolvido aqui nessa bagaça. Nossa senhora, olha, não sei não, o povo age como se fosse... Meu Deus, mas enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, porque eu estou indignada com isso, eu estou indignada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like, seu comentário, ativa o sininho. Se inscreva aqui no canal para não perder notificação de quando sair vídeo novo por aqui. E é isso. Ai, Eucleia, recomenda. Se você quiser passar raiva, recomendo. Se não, não recomendo. Não recomendo, não. Mas enfim, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.